Bom dia a todos, bem-vindos a Tabletop 19 deste 41º Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a BPI. É um prazer estar com vocês hoje, nesta manhã, tendo a honra de moderar essa mesa virtual, na qual discutiremos algumas decisões recentes e relevantes do Superior Tribunal de Justiça em matéria de propriedade industrial. Bom, como é de conhecimento de todos, o STJ é o órgão do Poder Judiciário brasileiro que assegura uniformidade à interpretação da legislação federal. Ou seja, tem competência para interpretar e harmonizar a aplicação do direito federal infraconstitucional. O STJ, portanto, ele é um tribunal de precedentes, quer dizer, é um farol luminoso que deve orientar os magistrados e os tribunais de todo o país, e servindo de subsídios relevantes ou decisivos para a resolução de casos novos, os seus precedentes, em casos em que se discute a mesma tese ou a mesma questão jurídica. As decisões do STJ, elas possuem, portanto, uma evidente força vinculante, não apenas no âmbito do próprio processo, em face do grau inferior de jurisdição, mas, em certos casos, essa força vinculante gera efeitos erga omnes ou ultra partes, sendo de aplicação imperativa pelos tribunais, como ocorre nos casos dos precedentes qualificados e vinculantes, gerados pelos recursos da sistemática dos recursos repetitivos, os incidentes de assunção de competências, o IACs, e os incidentes de resoluções de demandas repetitivas. Esse sistema de precedentes, corroborado pelo Código de Processo Civil 2015, ele visa justamente a uniformização dos pronunciamentos judiciais, visando o quê? Maximizar a efetividade, a previsibilidade e a segurança jurídica, o que é de extrema relevância, principalmente em se tratando de matérias complexas ou com alto grau de especialidade, como é o caso da propriedade industrial. Eu faço esses comentários iniciais para realçar justamente a importância das decisões e dos precedentes do STJ. Eles acabam por balizar as decisões dos tribunais inferiores e, em alguns casos, vinculá-las a uma orientação firmada e também afetam a estratégia de atuação dos advogados. Para discutir alguns desses precedentes importantes e relevantes do STJ, nós contaremos hoje com a apresentação do desembargador Alexandre Alves Lazzarini, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que apresentarei daqui a pouquinho, e também do doutor Antônio Ferro Rizzi, advogado, militante, conhecido de todos, coincidentemente meu sócio, que tratarão de alguns casos que nós pensamos aqui, dentre uma miríade de casos e precedentes interessantes. Vamos começar essa tabletop tratando do tema repetitivo 950, que é um tema que firmou a seguinte tese, abro aspas, as questões acerca de trade dress, conjunto imagem dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no NPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. E a parte que mais nos interessa hoje. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do NPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Bom, como resultado de uma extensa pesquisa, o doutor Antônio Rizzi abordará como vem ocorrendo a aplicação do tema 950 pelos nossos tribunais, enfatizando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e demonstrando as diferentes interpretações que os tribunais vêm dando ao tema 950 e principalmente as diferentes soluções dadas na sua aplicação, como os tribunais estão interpretando o tema que interpretou como deveria ser aplicada as normas jurídicas no caso. Como vamos ver ao longo desse tabletop, nos casos em que o réu obtém o registro de marca durante a tramitação de uma ação de infração na Justiça Estadual, existem decisões determinando a remessa dos autos da ação de infração para a Justiça Federal, existem decisões extinguindo os processos sem exame de mérito, existem decisões suspendendo o andamento da ação de infração, nos casos em que já existe, obviamente, uma ação de nulidade de andamento,
mostrando diversas soluções diferentes para a aplicação do mesmo tema 950. Né? Existem diversas questões processuais relevantes e interessantes que devem ser analisadas e vão ser abordadas na nossa table topic de hoje, como a questão da competência, questão da necessidade de apreciação de fato novo, informado nos autos, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dentre outras questões. Em seguida, o desembargador Alexandre Lazzarini abordará a questão da nulidade incidental de patentes e registros de desenhos industriais em ações de infração da Justiça Estadual, especialmente a aplicação do parágrafo 1º do artigo 56 da Lei da Propriedade Industrial, que é aquele dispositivo que permite a arguição de nulidade como matéria de defesa, discutindo a decisão proferida no recurso especial 1.843.507, cujo relator é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e é uma decisão relevante porque ela diverge de precedentes do próprio STJ ao admitir a possibilidade de reconhecimento da nulidade de forma incidental e inter partes. Trata-se de um precedente muito relevante e que retoma uma orientação que predominou no STJ pelo menos até 2012, num caso relatado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que naquele momento decidiu que a melhor interpretação desse dispositivo, isto é, o parágrafo 1º do artigo 56, seria no sentido de que ele deve estar inserido numa ação própria em que se discuta na Justiça Federal a nulidade. Essa orientação foi repetida em diversos outros acórdãos do STJ, inclusive tem um conhecido da ministra Nancy Andrighi, mas que agora o ministro Sanseverino acaba por discordar e restabelecer uma orientação divergente da que vinha sendo aplicada pelo STJ. Esse precedente também é importante e vai ser abordado pelo Dr. Lazzarini. Ele consignou que o reconhecimento incidental de nulidade em ação de infração de patentes não faz coisa julgada material. Então, o desembargador Lazzarini vai abordar essa questão também sobre a ótica do tratamento dado à coisa julgada pelo artigo 503 do Código de Processo Civil de 2015. Bom, ao final da nossa table topic, nossos dois palestrantes vão analisar 3 precedentes do STJ relacionados aos critérios para aferição da distintividade de marca e o conceito de associação ilegal e diluição. Nós vamos analisar os casos Red Bull, Dorflex e Poliedro. São casos que foram julgados entre fevereiro de 2020 e abril de 2021. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu peço a gentileza daqueles que estão inscritos e acessando pelo Zoom, que mantenham os microfones fechados, que reservem as perguntas para o final das apresentações, enviando-as preferencialmente pelo chat para otimizarmos o tempo. Assim, passarei a palavra para o nosso primeiro palestrante, Dr. Antônio Ferro Risse, que é advogado especializado em propriedade intelectual, com mais de 30 anos de experiência, sócio da Risse Propriedade Intelectual. Ele é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da ABAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, é membro do Conselho Diretor da BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, é ex-diretor de estudos da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, é professor e palestrante em cursos de propriedade intelectual e direito empresarial. Então, já passo imediatamente a palavra ao nosso primeiro palestrante, Dr. Antônio Risse. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer realmente a BPI, a organização da BPI, que realmente a gente sabe o trabalho que existe por trás de todo esse congresso virtual. Então, agradecer todo o trabalho aí da organização e ao nosso presidente, Montauri Pimenta, também, por nos proporcionar estar aqui debatendo esse tema. Agradeço também, desde já, a presença do desembargador Aulo Lazzarini, que aceitou o convite da BPI para estar conosco aqui debater, e realmente será um prazer e gostaria de ouvir, estou aqui para ouvir as suas colocações, que serão muito relevantes. Veja, vou direto ao tema, né? E ao nosso, para não perdermos muito tempo.
eu vou passar uma apresentação rápida. E, Daniel, por favor, você pode controlar o meu tempo. Quando for passar de 20 minutos, por favor, me avise. Tá? A ideia aqui é de 20 minutos para abordarmos rapidamente essas questões. Deixa eu só, então, tentar agora aqui compartilhar com vocês. Vou compartilhar a tela inteira. Não sei se já estão vendo. Não modo apresentação. Aí, agora sim. Agora sim. Perfeito. Muito bem. Olha, realmente a ideia aqui foi trazer, vamos dizer, o que depois de 3 anos, porque, na verdade, transitou em julgado o acordo que definiu, né, o tema 950, no recurso especial 1.527.232, esse trânsito em julgado ocorreu no segundo semestre de 2018. E, então, a partir dali, essa decisão, né, tem um efeito de precedente mesmo que deve ser seguido. Então, depois de 3 anos, a ideia aqui é ver como que os nossos tribunais estão aplicando o tema 950. E, para isso, eu introduzo, na verdade, algumas questões envolvendo competência, questões diferentes envolvendo competência. Vou trazer aqui 6 hipóteses rapidamente, que a maioria dos colegas já conhecem. O primeiro caso que são aquelas situações onde o autor promove uma ação de infração de marca e que o tribunal estadual ou decide que o registro do autor é nulo, né? Tem alguns acordos que até usam essa expressão que eu coloquei aí, dizendo a marca nem deveria ter sido concedida pelo MPI. Isso quer dizer, o Tribunal Estadual se debruça sobre o registro e, normalmente, a questão envolve a questão da distintividade da expressão, né? Ou não anula diretamente, mas desconsidera o registro. Essa é a situação, vamos dizer assim, onde nós sabemos que tem o maior volume de casos. E, sobre isso, a gente sabe que tem também já uma pacífica e volumosa jurisprudência do STJ. Depois, aí, há só alguns casos, ticket, rabicidade, UPS, enfim, isso, filme. Tem muitos outros. E o STJ disse que o Tribunal Estadual não pode anular um registro e não pode desconsiderar um registro concedido pelo MPI. Isso quer dizer que o Tribunal Estadual não poderia e não pode discutir, às vezes, a distintividade da marca, principalmente em registros de marcas nominativas. Bom, essa é a primeira situação. A segunda situação é a situação que gerou o tema 950. É aquela hipótese onde, após a distribuição da ação de infração, o réu obtém o registro da marca perante o NPI e traz como fato novo no processo e, portanto, dizendo, bom, eu não posso ser impedido de usar a minha marca registrada. Esse é o caso, esse caso 2 é exatamente o que aconteceu no precedente que gerou o tema 950. Vou passar depois rapidamente o caso concreto. O caso 3 é essa questão que o desembargador Lazzarini vai apresentar, que é a possibilidade ou não de acolhimento de nulidade de uma patente ou desenho industrial como matéria de defesa, né?
Temos ainda o caso 4, que é muito parecido com o que gerou o precedente do tema 950, que é o seguinte: em casos envolvendo patentes e desenhos industriais, o réu obtém o registro do desenho industrial durante a tramitação da ação. É muito semelhante à questão do tema 950, marcas, mas aqui é patente e desenho industrial. E esse caso nós encontramos até um precedente do Tribunal de São Paulo, da segunda Câmara Empresarial, relatoria do desembargador Ricardo Negrão, que ele aplicou, por analogia, o tema 950 e determinou que essa ação fosse remetida para a Justiça Federal, porque o réu conseguiu o registro de desenho industrial durante a tramitação da ação. Temos aí mais duas situações rápidas: indenização e concorrência desleal. A pergunta é: a Justiça Federal é competente para uma ação de nulidade de marca ou de patente condenar o réu no pagamento de uma indenização por danos materiais e morais? Não vou aprofundar isso agora, pois isso aí demandaria, esses últimos 2 itens demandariam um outro painel só para tratarmos disso, mas só para trazer que existem essas questões. E a questão envolvendo concorrência desleal. Isso quer dizer, a Justiça Federal seria competente para anular um registro de marca com base em atos de concorrência desleal ou violação de trade dress? Eu deixo no ar a pergunta. Já tem algumas decisões na Justiça Federal um pouco dizendo não, e eu não posso apreciar trade dress porque o STJ disse que a competência da Justiça Estadual no tema 950. Enfim, levanta essas questões. Olha, rapidamente, trazendo o que aconteceu no caso concreto do tema 950, foi uma ação, né, que envolveu a Natura Cosméticos contra a Jequiti. Essa ação já transitou em julgado e, por acaso, né, nós estivemos diretamente envolvidos nessa ação e toda a discussão no STJ, porque, nesse caso, o nosso escritório representou a Natura Cosméticos. Então, nós participamos do processo que definiu o tema 950. Resumindo, o Tribunal de São Paulo condenou o Jequiti por concorrência desleal e determinou que parasse de usar não só o trade dress, como as marcas. E aí, em embargos infringentes, a Jequiti trouxe o fato novo de que ela teria obtido o registro da marca Jequiti Erva Doce e Jequiti Oros. O Tribunal de São Paulo desconsiderou esse fato novo. A relatoria do desembargador Francisco Loureiro, por entender que não o fundamento principal da decisão era a concorrência desleal. E, segundo, que não dava para discutir novamente isto nos estreitos limites dos embargos infringentes, que era ainda na sistemática do CPC de 73. Resumindo, a Natura interpôs um recurso especial para pleitear a indenização e a Jequiti recurso especial, alegando que o Tribunal de São Paulo não poderia impedir o uso dela de marcas. O STJ afeta esse recurso especial, como o Daniel falou, e define essa tese, né, que trade dress pode ser e deve ser decidido pela Justiça Estadual, mas que compete à Justiça Federal, em ação de registro de marca, com participação do NPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive em relação à tutela provisória. Como consequência, ele deu parcial provimento ao recurso da Jequiti para afastar a decisão que condenava ela a parar de usar a marca
e depois houve provimento do recurso especial da Natura para condenar a Jequiti a pagar danos. Isso é a conclusão do caso. Vamos rapidamente ver como que isto está sendo aplicado pelo Tribunal de São Paulo, principalmente. Veja, eu e Daniel também participou, fizemos uma pesquisa em todos os tribunais do Brasil, sendo que a maioria das decisões efetivamente estão aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós encontramos cerca de, por volta de umas 20 e poucas decisões aqui em São Paulo, umas aplicando diretamente, outras aplicando indiretamente, outras afastando a aplicação. Aqui, eu estou trazendo decisões que aplicaram o tema 950 do Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira Câmara, né, tem um caso, eu pus a marca Frigonosso, que foi reconhecido também a aplicação do tema, porque o réu obteve o registro da marca, e, por decisão da relatoria do desembargador Pereira Calças, e a do desembargador Lazzarini também participou dessa decisão, foi decidido que o processo deveria ser extinto, sem julgamento de mérito. E aplicando-se o artigo 485, inciso 4 do CPC, por ausências dos pressupostos de Constituição e Desenvolvimento Urbano. Bom, segundo a Câmara, temos uma decisão de relatoria do desembargador Cláudio Godoy, extinguindo o processo com o julgamento do mérito. E, na parte que ele aplicou, ele julgou improcedente a ação, porque o autor não poderia impedir o réu de usar a sua marca. Então, aqui já temos decisões diferentes dentro do Tribunal de São Paulo. Agora, nós encontramos, primeiro, na segunda Câmara, 5 decisões que declinaram da competência e determinaram a remessa para a Justiça Federal dos processos. São esses casos que eu coloquei aí, e todos de relatoria do desembargador Ricardo Negrão, né? E tem um desenho envolvendo conflito de desenho industrial, que foi aquele que eu falei como precedente lá em cima, que também ele determinou a remessa para a Justiça Federal, aplicando o tema 950, quer dizer, por analogia. Aqui nós estamos falando de desenho industrial e não marca, né? O que nós identificamos? Esse primeiro caso, um dos casos que o desembargador Ricardo Negrão enviou para a Justiça Federal, que é esse caso que eu chamei aí de caso SBT Ideia, que envolve a marca Ideia Original. Ao chegar na Justiça Federal, o juiz determinou a intimação do NPI. E o NPI veio aos autos e disse mais ou menos o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Isso quer dizer, o NPI disse, olha, esta ação não tem nenhum pedido de nulidade de ato administrativo. E, portanto, são pedidos que só envolvem as partes, que é a abstenção e indenização. Um pouco o NPI dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Muito bem. O juiz, ele suscitou, então, um conflito de competência, que foi para o STJ, e, por decisão monocrática do ministro Raul Araújo, ele decidiu que a competência seria efetivamente da Justiça Estadual. E aí ele aplica umas súmulas do STJ que tem relação com a questão de que as ações na Justiça Federal têm que ter um ente, né? Tem que ter um ente federal da União que tenha interesse, ou esteja no polo passivo, né? Bom, segundo o caso, um caso na verdade, do Paraná, né? Que o Tribunal do Paraná
aplicando a súmula, desculpa, o tema 950, determinou a remessa para a Justiça Federal, caso Coldjet. Ao bater no Tribunal Regional, o desembargador, que está para julgar apelação nesse caso, levantou uma questão de ordem, né, o desembargador federal, e levantou essas questões, dizendo que não tinha ente federal no polo passivo, e ele suscita um conflito de competência. E, por decisão da ministra Nancy Andrighi, de outubro do ano passado, ela decide que a competência é da Justiça Federal. E o fundamento dela é o tema 950. Isso quer dizer, ela aplicando o tema 950, decide que efetivamente a competência é da Justiça Federal. E aí vem o terceiro caso, que é um conflito de competência suscitado pelo juiz da 5ª Vara Civil de São Carlos, que, nesse caso concreto, ele declinou da competência para o juiz federal. O juiz federal intimou o NPI falou que não tinha nada a ver com isso. Ele, juiz federal, devolve para o juiz da 5ª Vara Civil de São Carlos, dizendo que ele não é competente, e o juiz da 5ª Vara Civil de São Carlos suscita o conflito de competência. Tudo isso, veja o tempo que leva, né, o processo para efeitos de aplicação do tema 950. E aí, olha só que interessante, o caso cai com o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o relator do caso do tema 950. E o ministro Luiz Felipe Salomão, aplicando também aquelas súmulas do STJ, decide que a competência é da Justiça Estadual. Então, aqui a gente já vê que temos uma divergência no STJ sobre a questão de qual é o destino desta ação. Encontramos ainda uma reclamação do Rio Grande do Sul, que é uma reclamação, portanto, dizendo ao STJ que o Tribunal do Rio Grande do Sul, estadual, não aplicou o tema 950. E, efetivamente, no caso eu analisei, o réu obteve o registro da marca. E o tribunal não aplica o tema 950, efetivamente, me parece. Nesse caso, ele está tramitando. E o réu apresenta a reclamação e o ministro Moura Ribeiro julga improcedente a reclamação contra a decisão. Mas, pelo que nós já sabemos, inclusive nós tivemos na segunda-feira aqui no Congresso da BPI um painel exatamente falando sobre essa questão da reclamação com o professor Osmar, né, e o Marcelo Mazzola, que eles explicaram que hoje o STJ efetivamente não está acolhendo reclamações, a não ser que seja dentro do próprio processo que ele decidiu. Né? Ele não está acolhendo reclamações sobre repetitivos. Enfim, foi totalmente julgado improcedente por esse motivo. Né? E aí a parte vai ter que agora recorrer e vai brigar no recurso especial. Bom, e aí eu chego no meu último slide. Meu tempo acabou, Daniel? Mais 2 minutos. Então, eu estou dentro do meu tempo. Que agora, na verdade, é isso que nós queremos aqui discutir. E ouvir, e debater, e ouvir os colegas. Vejam que estão presentes aqui vários colegas, inclusive o nosso vice-presidente, doutor Gabriel Leonardo, eu vi que estava por aqui, e sei que, enfim, tem um conhecimento também sobre matéria bastante grande. Poderemos debater. A questão são essas perguntas. Opa, peraí que eu perdi. Isso quer dizer, quando reconhecida a aplicação do tema 950, opção 1, o tribunal deverá declinar da competência e determinar a remessa para a Justiça Federal.
como vem fazendo a segunda Câmara Empresarial de São Paulo, como já fez também o Tribunal do Paraná, como já fizeram outros tribunais que nós identificamos. Então, não é só o Tribunal de São Paulo. No Rio de Janeiro, sinceramente, a gente não encontramos muitas decisões ainda sobre isso, mas decisões que decidiram sobre a aplicação ou não aplicação do tema. Primeira pergunta é essa. Segundo, o tribunal deve extinguir o processo sem julgamento de mérito? Ou o tribunal deverá julgar a ação improcedente com julgamento de mérito? Aqui, essas três opções que nós já identificamos que estão ocorrendo nos tribunais, né? E ainda tem uma quarta, né? Que é, caso exista já uma ação de nulidade do registro de marca, poderá o tribunal suspender a tramitação por prejudicialidade externa para depois apreciar o pedido de indenização ou outras matérias que são de sua competência? Essa é uma quarta possibilidade, que nós estamos vendo. Eu vou dizer que, assim, a minha opinião, que, sinceramente, eu entendo que ainda é um tema bastante discutível, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião do desembargador Lazzarini. Mas, pelo que nós podemos analisar, estudar, nos parece que o caminho correto é o tribunal extinguir o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso 4, como decidiu no acordo do desembargador Pereira da Calça do Tribunal de São Paulo, porque realmente nos parece o seguinte: o processo não tem mais as condições de processamento válido, não tem mais as condições, não reúne mais condições. E mais, não seria o caso de mandar para a Justiça Federal. Por quê? Porque, veja, o tema 950 não diz isso. Não dá, não, pode, veja, já criou uma dúvida sobre isso. Mas se a gente analisar com calma o acordo e o tema, né, a tese que foi estabelecida, estabeleceu-se que somente numa ação de nulidade de registro, com a participação do NPI, poderá haver uma ordem de abstenção ou até a concessão de uma tutela antecipada. Então, o tema diz, olha, ação de nulidade com a participação do NPI. E essas ações na Justiça Federal, o pedido dela é de abstenção e de indenização. Ela não tem pedidos para anular atos administrativos do NPI. O NPI não é parte. E veja, nesses casos que foram para a Justiça Federal, o NPI está dizendo, olha, eu não tenho o que fazer aqui, porque não tem nenhum ato administrativo que está sendo impugnado, e nem eu estou sendo demandado. Por ninguém. E veja, não tem... Bom, pensamos hipótese que, ao chegar na Justiça Federal, poderia o autor, eventualmente, aditar a inicial para inserir um pedido de nulidade do registro do réu e pedindo que o NPI vá para o polo passivo. É uma alternativa, mas o réu pode não concordar com isso, e vai depender, veja, do estágio do processo. Bom, pensamos nessa alternativa. Pensamos numa outra alternativa. Quando o processo chegasse à Justiça Federal, o autor distribuiria uma nova ação de nulidade por conexão com aquela que foi remetida da Justiça Federal e pedindo, então, que os processos tramitem, né? Mas temos um outro problema.
a Justiça Federal não vem se reconhecendo como competente para julgar pedidos de indenização. E aí nos parece que aplica o artigo 43 e 45 do CPC, de que delimita ali quando que o juiz pode mandar para a Justiça Federal. E diz que, se a matéria continua sendo da sua competência, aquela matéria ele não deve enviar para a Justiça Federal. Então, veja, é discutível, eu coloco isso aqui só mais para o debate. As outras posições também, veja, tem decisões fundamentando as outras decisões, mas me parece que a opção 2, a extinção do processo sem julgamento de mérito, me parece que é o correto, né? Porque senão nós vamos começar a entrar nesse imbróglio processual de competência que já está ocorrendo, né? Que bate na Justiça Federal, a Justiça Federal diz que não suscita conflito de competência, e nós já temos até uma divergência na STJ sobre isso. Mas, enfim, a ideia aqui é contribuir para isso, e dependendo, né, do que a gente decida e o que se entenda, eu acho que a BPI também pode contribuir com isso, porque, inclusive, a BPI foi amicus curiae no tema 950 e participou do tema 950. E, eventualmente, até foi uma sugestão do Marcelo Mazzola, que uma das saídas seria uma petição no tema, lá para o ministro Luiz Salomão, trazendo essa divergência que está ocorrendo aqui e pedindo, então, para que ele unifique essa questão que está sendo controvertida. Eu paro por aqui e agradeço muito a atenção de todos e passo para o Daniel ou já para o desembargador Lazzarini para comentar. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, pela apresentação bem clara, expondo aí as dificuldades que temos verificado hoje em relação à aplicação do tema 950, até mesmo esse efeito ping-pong, né, que tem se verificado em alguns conflitos de competência e mesmo a existência de conflitos entre os conflitos de competência, né? É uma questão que está longe de ser apaziguada e que mereceria um melhor tratamento, até para uma definição mais segura para os tribunais como proceder, né? O que nós verificamos em pesquisa é que cerca de 80% das decisões aplicando o tema 950 efetivamente determinam a remessa do processo para a Justiça Federal. E aí surge o problema. O que vai acontecer? Vai ser devolvido para a Justiça Estadual, nesse efeito ping-pong de conflito de competência, vai ser extinto lá, porque a competência na Justiça Federal é em razão da pessoa e não da matéria, o NPI não faz parte do processo, e nos casos em que ele já se manifestou, ele mostrou que não há interesse em adentrar uma ação de abstenção, por não haver o pedido de nulidade. Então, ficamos numa situação um pouco realmente de insegurança em qual seria o melhor caminho, né? Enfim, já passo a palavra ao nosso segundo palestrante, agradecendo ao doutor desembargador Alexandre Lazzarini pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. É sempre um prazer contar com a participação e com a experiência, com o conhecimento de Vossa Excelência. Eu vou fazer uma apresentação rápida do doutor Lazzarini. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, da Academia Mackenzista de Letras e do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas e do Instituto dos Advogados de São Paulo. Dr. Lazzarini, além de tudo isso, é um profundo conhecedor de propriedade intelectual, propriedade industrial, atua nas câmaras reservadas, e a gente conhece a qualidade de seus votos, também participa assiduamente dos eventos promovidos não só pela BPI, como pela ASPI. Então, é uma honra contar com o desembargador Lazzarini hoje nesse Table Topic.
Eu convido o desembargador Lazzarini a comentar a aplicação do tema 950 e já em seguida emendar, iniciar a sua apresentação sobre o nosso segundo tema de hoje, que é a questão da nulidade incidental de patentes e desenhos industriais. Doutor Lazzarini, com a palavra. Doutor Daniel, doutor Risse, é uma alegria voltar aqui a esse evento da ABPI, que é importante não só para os estudos, mas algo que eu faço questão de sempre lembrar, tanto a ABPI quanto a ASP e outras entidades que atuam na área de propriedade industrial, num determinado momento, há cerca de 5 anos atrás, tiveram uma importância fundamental para a manutenção da existência das câmaras reservadas de direito empresarial. Estávamos em um momento próximos a extinguir essas 2 câmaras, não por falta de serviço, mas por problemas internos nossos, e a BPI e a ASP, entre outros, estiveram presentes lá no Tribunal de Justiça, mostrando a importância para a comunidade da propriedade industrial dessas 2 câmaras. Agradeço os elogios quanto ao meu conhecimento da matéria, mas vamos lá, como eu disse, estar aqui com os senhores e senhoras é sempre uma alegria. Tema 950. Já foi aqui colocado a questão do enunciado, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, e foi colocado também os problemas daí decorrentes. E, convenhamos, o doutor Risse e o doutor Daniel, conversando sobre o assunto, a confusão generalizada sobre a extensão aqui desse tema. Tá? O tema aborda 2 tópicos. O primeiro diz respeito à competência para julgar o trade dress, e o segundo tópico é a competência para julgar as questões a respeito da nulidade de marca. Então, é importante destacar isso. E o grande problema é que, no mais das vezes, os senhores sabem que essas controvérsias andam juntas. As controvérsias andam juntas. E vem aqueles problemas que foram colocados nas questões agora há pouco e apresentadas pelo Dr. Antônio Risse. O trade dress é dependente da questão da marca. Esse enunciado aplica-se e aí vai das confusões, por exemplo, a questão da patente. O enunciado delimita bem a questão. A questão envolve a questão da marca, portanto, não envolve nem a questão da patente, nem a questão do desenho industrial, que, inclusive, eu estava comentando com o doutor Daniel e com o doutor Antônio Risse, e o doutor Risse colocou o acórdão de relatoria do ministro Sanseverino, veio a trazer uma revisão do assunto, mas e a questão é, será que veio trazer a revisão do assunto ou dar novas luzes, doutor Risse, para delimitar aquilo que está nesse tema 950? Eu diria o seguinte, refletindo para chegar a este momento. Não há, na realidade, conflito entre acórdãos. Por quê? Porque tratam de temas diferentes.
O acórdão que fixou a tese 950 de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão trata especificamente de trade dress e de marca. Tá? Eu, há pouco, antes da abertura, eu brincava com o Dr. Daniel e com o Dr. Risse. Aqui, o que pode acontecer no âmbito da justiça estadual? Temos a marca, vamos colocar aqui, este que foi vamos colocar a marca do tema 950 do Dr. Risse e do Dr. Daniel, a Natura, tá certo? A Natura tem a marca dela e alguém não só usa a marca, mas também usa o trade dress, como foi debatido aqui, a respeito, copiando toda o conjunto imagem de um produto da Natura. Veja, com base nesse enunciado, nós não podemos falar para o infrator: o senhor está obrigado a se abster do uso da marca Natura. É proibido o uso da marca Natura. Não podemos falar isso, porque isso dependerá da competência de ordem do juiz federal, que vai ter que reconhecer como é que é? A validade ou invalidade desse registro. Entretanto, a Justiça Estadual poderá falar: conjunto imagem, o senhor está proibido de usar. Em tese, portanto, esse agente infrator, ele poderá fazer o quê? Ele poderá criar um novo trade dress para o produto dele e ainda usar a marca Natura. Por quê? Porque o uso da marca não está proibido, que nós, na Justiça Estadual, proibimos a cópia do trade dress. É algo interessante isso. Aí há que se buscar em ação específica na Justiça Federal. Então, vejam, é algo importante isso. E aqui ganha relevo, e isso é um dos motivos que eu acabo de afirmar, que o acórdão do ministro Severino não afronta, e eu uso aqui o não afrontar, no confrontar, no bom sentido, não é? A esse acórdão do ministro Luiz Salomão. Inclusive porque, salvo equívoco, o ministro Salomão não participou desse, são turmas diferentes. Mas o que acontece? Este recurso, se eu não puder falar agora, me cortem, por favor. Esse recurso do ministro Sanseverino, o recurso especial 1.843.507, que é algo que me foi destinado para falar, não é? Como eu disse, ele é bem didático, bem didático. Ele traz a diferença da colocação dos artigos que envolve a marca, que envolve a patente, que envolve o desenho industrial. E deixa claro que o reconhecimento incidental, ele não se aplica à marca. É somente, e aí por conta que a regra do artigo 56, parágrafo 1º, aplica-se somente à patente e ao desenho industrial. É algo interessante, daí porque eu reafirmo, o tema 950 não se aplica às hipóteses de patente e desenho industrial. Vai a confusão, e se a gente não toma o cuidado, podemos ter, sim, esses problemas. Então, essa é uma primeira observação, e eu vou prosseguir com isso, porque o doutor
Risse e também agora na apresentação o doutor Daniel, falaram a respeito do reconhecimento incidente dessas questões. Eu sou sincero, eu falei para o doutor Risse, falei para o doutor Daniel quando conversaram comigo, me animei para falar dessa questão do reconhecimento incidental, da coisa julgada, e eu acho interessante isso. O que acontece? E que a gente tem que tomar, às vezes, algum cuidado. Tá? A lei de propriedade industrial é de 1996, quando nós tínhamos o quê? Quando nós tínhamos o Código de Processo Civil de 1973. E a precisão, foi a estrutura processual foi muito vinculada a uma da outra. Quando se fala, por exemplo, da questão do reconhecimento incidental, nós temos algumas questões importantes de natureza processual que não podemos nos descuidar, certo? O regime do Código de 73, ele era claro em não reconhecer que a coisa julgada incidisse sobre a decisão de questões prévias. Se nós quiséssemos que se declarasse, que se obter a coisa julgada referente a alguma das questões relevantes debatidas como questão prévia, não preliminar processual, mas questão prévia que caberia como matéria de mérito também naquele processo, nós teríamos que entrar com uma ação declaratória incidental, que não existe mais na nova sistemática do Código de Processo Civil. Por quê? Porque hoje, como foi dito, o artigo 503 do Código de Processo Civil vigente, ele, de maneira expressa, admite o quê? Admite a possibilidade de que a resolução de questão prejudicial expressa e incidentemente no processo também faz coisa julgada. Pois bem, o artigo 503, só para lembrar, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Mas daí o parágrafo 1º fala: o disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida, expressa e incidentemente no processo. Temos questões com problema aí? Temos. Aqui, para nós, fica até fácil solucionar e afastar essa questão da coisa julgada, justamente por conta da competência. O parágrafo 2º, o inciso 3 desse parágrafo 1º fala que só se aplica se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. E essa questão incidente, num primeiro momento, envolvendo a validade da marca, da patente, do desenho industrial, o juiz estadual não é competente para declarar diretamente. Então, aí vai um primeiro aspecto. Essa questão, mesmo que a lei, admita lá no seu artigo 56 o reconhecimento como matéria de defesa da, vamos colocar assim, invalidade da patente ou do desenho industrial em ações que têm um curso na Justiça Estadual, não farão coisa julgada, tá? Mesmo que o juiz declare, reconheça essa invalidade. Aí cabe também uma outra questão relevante de terminologia, e aí eu faço talvez uma crítica a esse artigo, a redação do artigo 56. Muito bem. Então, afasta-se essa questão, esta possibilidade da coisa julgada, porque pelo sistema de em qualquer
dessas três hipóteses que cabem registro no INPI, a invalidação só pode ser feita pela Justiça Federal, mesmo naquele não fazendo a defesa, não tendo eficácia erga omnes, a solução como questão prévia. Então, resolve-se esse tópico. Vamos avançar um pouquinho. E aí, aquilo que eu disse, talvez uma pequena crítica à redação do parágrafo 1º do artigo 56. Vejam, eu sou sincero que o doutor Risse e o doutor Daniel me deram uma paulada por conta desse tema. Eu não vou ficar contando histórias que seriam bem interessantes a respeito de problemas disso. Mas quando for tocar no tema de competência, nessas questões que são colocadas, me parece, eu volto ao tema. Primeiro, o artigo 56 fala: a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. É um ato administrativo do INPI perfeito, válido e lógico. Para que tenha eficácia em face do INPI, para que se desconstitua um ato que se presume legítimo, legal, que é o ato administrativo do INPI, ele tem que fazer parte. Tem que fazer parte do processo, não há dúvida nenhuma. Agora, vejam só, parágrafo 1º, e aí que me leva à reflexão. A nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa. Eu indago, será que é uma efetiva nulidade, a mesma nulidade, objeto do artigo 56? Ou a parte tem o direito, e aí é outro aspecto, e essa colocação é interessante, porque daí resolve a própria solução incidental, ou simplesmente a parte apontada como infratora, a parte que é indicada como violadora da patente e do desenho industrial do outro, já que aqui não, essa matéria, esse parágrafo 1º, não se aplica à marca, ou como bem explicita o acórdão do ministro Sanseverino. Vejam só, na realidade, a matéria de defesa feita de maneira consistente, ela não precisa falar a nulidade da patente ou do desenho industrial. O que ela precisa dizer é o seguinte: tudo bem, o senhor tem a patente, o senhor tem a propriedade dessa patente, desse desenho industrial, mas o seu direito não atinge o meu. O seu direito não atinge o meu. Eu tenho um fato impeditivo do senhor para opor o meu direito. Por quê? Porque o meu direito é melhor. Eu posso, talvez não ter, pela minha própria argumentação, eu posso não ter o direito de obter a patente, mas o senhor não tem direito de me proibir de usar patente. Porque eu tenho documentos, aqui é o exemplo dos comentários lá do livro da coletiva Daneman-Sinzen, né? Ele coloca documentos da técnica anterior, que para você a invenção, objeto de patente já conhecida, desde antes a sua, enfim. O que nós vamos buscar, e aí me parece, não é a declaração de nulidade, não é? Mas aquela matéria que Doutor Lazzarini,
o seu áudio mutou. Nós só perdemos os últimos 10 segundos. Oh, ufa! Daqui está aparecendo sala de sessão de julgamento. Liga o microfone, por favor. Mas vamos lá. O que eu estava falando? O que me parece que essa matéria de defesa que se refere ao artigo 56, parágrafo 1º, não é propriamente, não é tecnicamente uma pretensão de que se alegue, que se reconheça incidentalmente uma nulidade. A matéria de defesa é simplesmente falar, olha, o seu direito de patente termina onde começa o meu direito. Ponto. Tá? Não se declara a nulidade. Daí porque eu disse, talvez uma modificação na redação desse artigo 56, tá? Eu acabei fechando aqui. Eu estou com o livro aberto também porque a letra é maior do que os códigos que a gente tem hoje, não é? Quando fala a nulidade poderá ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa, talvez fosse até melhor falar, olha, como matéria de defesa poderá ser arguido qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do detentor da patente, que é justamente aquilo que o Código de Processo Civil, tanto novo quanto o antigo, né, eles tratam com precisão. A matéria da contestação, o atual Código Civil, reproduzindo a ideia do que nós tínhamos no anterior, artigo 336, mas talvez o mais interessante é quando diz respeito, e aí dando força à própria contestação, o ônus da prova. O artigo 373, inciso 2, o nosso conhecido antigo 333, pessoas um pouco mais antigas, como o Dr. Risse e eu, a gente sabe decor o Código de Processo Civil inteirinho, mas os de hoje, às vezes, a gente esquece. É o ônus da prova. O que compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Pelo Código, pelo artigo 56, não será uma hipótese extintiva do direito do detentor da patente. Também não será, a meu ver, um fato modificativo do direito do detentor da patente. Será um fato, talvez, impeditivo. Por quê? Impede que o direito erga omnes que ele tenha seja oposto contra a minha pessoa. E a gente não pode se esquecer que nós temos várias figuras, algumas figuras vinculadas aos direitos reais, aos direitos das coisas, que são oponíveis erga omnes, que são limitados, por exemplo, pelos direitos pessoais, direitos das obrigações. Né? Ou seja, são situações que acabam se tornando híbridas. Talvez a mais famosa, que é para quem mora em condomínio, é a obrigação propter rem, mas daí o direito real gera uma obrigação, que é a obrigação de pagar um condomínio, mas nós temos situações em que o direito obrigacional limita de maneira clara o direito real de propriedade. Temos as hipóteses de ônus reais, quando, por exemplo, só para exemplificar, eu faço uma doação para a doutora Ana Bertoletti, que eu vejo aqui acompanhando a gente, e eu faço uma doação para ela e imponho uma obrigação
disso constitua uma renda para, deixa eu ver aqui, para a doutora Luciana Minada, tá certo? Ela não vai poder dispor da propriedade dela na plenitude que ela disporia se não tivesse esse encargo. Temos obrigações, sim, com eficácia real, em que uma obrigação, um direito pessoal, retira a disponibilidade do novo proprietário. O exemplo clássico é quando nós temos, por exemplo, um contrato de locação, colocamos no contrato essa limitação, por exemplo, de disposição para a hipótese de venda, e, lógico, esse contrato tem que ser registrado no registro de imóveis. Mas, se eu não exercer meu direito de preferência na aquisição do imóvel que eu sou locatário, que também é uma limitação imposta pelo direito das obrigações, o novo proprietário não poderá dispor do imóvel enquanto for mantida aquela situação. Então, vejam, é por isso que me parece que não é uma declaração, doutor Risse, doutor Daniel, propriamente de nulidade, mas é uma imposição, é um reconhecimento de uma limitação ao direito que o detentor da patente do desenho industrial tem em relação àquela pessoa apontada como infratora. E, lógico, uma vez reconhecida, acolhida esta defesa, cai por terra em relação àquela pessoa todos os demais pedidos. Não é? Aí sim, nós temos um fato impeditivo que fala, olha, a sua patente não pode ser oposta em relação à minha pessoa. E reconhecendo esse fato impeditivo, aí o eventual pedido de abstenção, indenização, tudo, aí caracteriza-se como uma causa extintiva desses direitos porque eu estou legitimamente utilizando. Então, eu faço esta observação. Lógico, aqui a questão da marca tem, do tema 950, tem este problema. E isso, como eu disse, o voto do ministro Sanseverino deixa bem claro. A regra desse artigo 56, parágrafo 1º, não se aplica à marca. Então, vamos aí a essas questões. Se eu estiver falando demais, me avisem. Se eu estiver saindo do rumo, me avisem, por favor. Tá? Então, tem essas questões bem interessantes, não é? Mas vamos lá. Aquilo que foi colocado, essas opções, não sei se o doutor Risse poderia colocar as questões na tela, para assim todos acompanham o que eu vou falando. Uma sugestão, não é? Uma sugestão. Mas vejam só. Então, Dani, desculpe lhe interromper, enquanto o doutor Antônio compartilha a tela, só avisar que nós já atingimos 27 minutos de exposição. Quer que eu pare? Eu paro. Não, pode concluir seu raciocínio e dar sua opinião em relação às questões que o doutor Antônio levantou. Perfeito. Então, vamos lá. Opção 1. O Tribunal Estadual deverá declinar da competência e determinar a remessa do processo para a Justiça Federal? Aí, eu penso que deverá ser analisado o tema. O doutor Risse fez a referência ao artigo que trata da competência, certo? A gente tem que tomar cuidado com isso, mas me parece que só porque a matéria está incidente, não se justificaria.
eu comentei com o doutor Risse, com o doutor Daniel, que não na Câmara Empresarial, mas nas câmaras ordinárias de direito privado, nós tivemos bastante problema com a Caixa Econômica Federal em ações indenizatórias por vício de construção, movidas contra a seguradora. Mandamos para a Justiça Federal por conta que a Caixa Econômica Federal tinha que fazer a sua intervenção por conta da natureza do contrato. Houve uma série de demandas. A Caixa Econômica Federal muitas vezes intervinha dizendo que tinha interesse. Nós mandávamos para a Justiça Federal. A Justiça Federal recusava, suscitava conflito, mesmo com a Caixa e o STJ, mesmo com a Caixa Econômica Federal declarando seu interesse, eles disseram o seguinte: olha, o interesse da Caixa Econômica não é um interesse jurídico, é um interesse econômico indireto, e, portanto, se ela quiser continuar no processo, ela continua, mas isso não serve para deslocar a competência. Bom, a gente obedece, mas há uma preocupação. Então, me parece que antes, talvez, de mandar, se quiser mandar para a Justiça Federal, que se intime o INPI, já que essa seria a causa da remessa e do deslocamento da competência, para que ele manifeste se tem interesse ou não. Porque se ele tiver interesse, ele pode intervir no processo, me parece, sem problema nenhum, como litisconsorte necessário. Ele pode pedir essa admissão sem qualquer problema. A segunda opção: o Tribunal Estadual deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito. Talvez seja, como o Dr. Risse colocou, a melhor opção quando a gente está discutindo marca. A melhor opção. A gente tem que tomar cuidado, e todos nós temos que tomar cuidado com essa parte de emenda da petição inicial, julga no mérito, julga ou não, né, procedente ou improcedente, porque se nós estamos afirmando a ausência de competência, nós temos que julgar, seguir sem julgamento do mérito. Não há como se avançar no mérito, mesmo porque a solução seria julgar improcedente. E julgar improcedente é falar: o senhor não tem direito. Aí complica, desculpem a expressão, para a parte autora, porque se eu fosse o réu, eu ia falar o seguinte: olha, lá na Justiça Estadual, o seu pedido foi julgado pelo mérito, portanto, tem coisa julgada. Ah, mas aqui eu estou incluindo o INPI. Bom, aí é outro problema. Mas todas as consequências decorrentes da marca ficam prejudicadas. Então, a opção 3 que é colocada, o Tribunal Estadual deverá julgar a ação improcedente com julgamento do mérito, não me parece aconselhável, já que nós temos essa questão que está dependente da solução, eventualmente, a respeito da marca. E a opção 4? A opção 4 é algo complexo. Caso exista uma ação de nulidade do registro de marca do réu, tramitando perante a Justiça Federal, poderá o Tribunal Estadual suspender a tramitação por prejudicialidade externa? Olha, ontem, por exemplo, nós julgamos 2 casos afastando o pedido de suspensão, pelo simples fato de que a ação na Justiça Federal é posterior, e mais, o juiz federal
não deu qualquer decisão suspendendo a validade da eficácia, suspendendo a eficácia do registro, não é? Do registro da marca. Então, me parece, se a ação está pendente, não é o caso de suspender, mas o porquê? Tem aquela outra questão. Nós podemos suspender por 1 ano ou até a decisão que vier. O tempo, portanto, tem se mostrado contrário à conveniência de se suspender esse processo. Agora, se o juiz federal suspende a eficácia, aí sim, acho que é conveniente que se suspenda. Tá? Aí, o certo tem que analisar o caso. Ontem, um dos casos gerou uma certa controvérsia, porque a parte disse, não, mas o juiz federal de um outro estado diz que ele é competente, inclusive, para quê? Para julgar a ação de indenização, doutor Risse. E nós falamos, não, a competência para julgar a ação de indenização é nossa. Doutora Érica, aqui eu vejo aqui a fotografia, doutor Frederic, também vejo a fotografia. E o que cabe fazer aí foi a sugestão que eu dei, que suscitem o conflito positivo de competência. Aí não tem jeito. Se a parte se sente prejudicada, quer que prevaleça a competência do juiz federal para julgar a ação de indenização, e nós falamos, a competência é nossa, compete à parte interessada que suscite esse conflito. Então, doutor Daniel, doutor Risse, minhas senhoras e meus senhores, eu peço desculpa por falar demais. Obrigado. Perfeito, nosso tempo realmente está correndo, mas foi excelente. Foi excelente. Daniel, você que... Não sei se você tem umas perguntas ao desembargador aí Lazzarini pela exposição. Então, já vou passar, a gente recebeu alguns comentários aqui, algumas questões. Vou fazer um combo de 2 em 1, até porque a gente está com o tempo um pouco apertado. O doutor Marcelo Leonardo Tavares, ele mencionou aqui no chat se seria o caso de intimar o NPI nas ações de infração na justiça estadual para que se manifeste, talvez como amicus curiae, né? Se isso seria viável e se justificaria a questão da legitimidade até para uma posterior remessa à Justiça Federal. E o doutor Camelier, ele pergunta se o NPI poderia participar como amicus curiae em litígio na Justiça Estadual envolvendo trade dress e ou marca, né? Então, são dois, um comentário e uma questão que eu transmito ao doutor Antônio e ao desembargador Lazzarini, para que comente a questão da eventual intervenção do NPI como amicus curiae nas ações de infração na Justiça Estadual. Doutor Lazzarini, você quer começar ou posso começar? Não, posso começar. Não. Vamos rapidinho. Rápido. Como eu disse, nos casos envolvendo a Caixa Econômica Federal, nós intimamos a Sexta Câmara, que julgou o caso da Natura. Nós tínhamos por hábito intimar a Caixa Econômica Federal para que ela manifestasse. Na Câmara Empresarial, nós temos 2 casos que envolvem agências reguladoras. Uma delas é a parte de transporte rodoviário, então tem a agência reguladora estadual e a agência reguladora federal. Que nos pareceu que é mais uma questão de regulação do que de concorrência desleal, tá? Mandamos intimar as agências reguladoras. Em um outro caso, aí envolvendo telecomunicações, nós não mandamos intimar ninguém, mandamos direto para a Justiça Federal, porque nos parecia que era mais a questão regulatória da Anatel. Aí um dos advogados da parte REC
falou: olha, doutor, o senhor mandou, mas se a Anatel teria sido melhor mandar intimar a Anatel antes para dizer se ela tem interesse, porque ela vai dizer que não tem interesse. Me parece que é o que acontece em regra com o INPI, né? E com relação à pergunta do Dr. Camelier, que aqui eu reitero, esteve junto com o Dr. Risse defendendo a manutenção das câmaras empresariais no Tribunal de Justiça. Intimar o INPI para participar como amicus curiae. Olha, se o INPI intervir com amicus curiae, de qualquer forma há o deslocamento de competência para a Justiça Federal, tá? Porque aí manifesta o seu interesse para tanto. Mas, e eu tenho lá, de qualquer forma, a minha preocupação, ele entra como amicus curiae, mas essa intervenção sua como amicus curiae supre a sua posição como parte para fins de declaração de nulidade? Eu acho que não, diante dos limites da finalidade desse instituto. O ideal, a meu ver, seria que ele pedisse admissão como assistente litisconsorcial, como litisconsorte necessário. Enfim, essas são as rápidas ponderações. Olha, bom, eu vou ser muito rápido e objetivo. Me parece que não é o caso do NPI intervir como amicus curiae ou como assistente, a não ser que fosse uma questão, vamos dizer, de interesse público, ou que houvesse uma questão, porque, na verdade, né, primeiro, na ação que nós estamos falando do tema 950, enfim, que essas questões que estão indo para a Justiça Federal, o NPI já está se manifestando dizendo que ele não tem interesse e não tem o que falar sobre os pedidos formulados na ação. Bom, agora, sobre a questão do acordo do ministro Paulo Sonserino, que Vossa Excelência comentou, também não me parece que seja o caso do NPI vir ao processo na Justiça Estadual quando se alegar a nulidade da patente. O juiz ou o tribunal poderia até ouvir a opinião do NPI, mas não sei, se ele quiser participar, tudo bem, mas não me parece que seria, e normalmente o NPI, em alguns casos, também disse que, e ele vem e diz, o NPI, em alguns casos, diz que a competência não é Justiça Estadual, é Justiça Federal. Então, enfim, não me parece que essa solução do NPI participar seja melhor. Aqui, olha, só indo para um outro ponto, Zé, até aqui, aproveitando a experiência dos julgamentos virtuais, só quero fazer uma correção de fato, e uma questão de fato sobre o que Vossa Excelência colocou. Quando o senhor colocou o exemplo da Natura, né, de que a Natura não poderia impedir o uso da marca Natura, quer dizer, só se no caso o réu tivesse o registro da marca Natura. Sim. Né? Perfeito. Esse é o exemplo que o senhor deu. Né? Sim. Perfeito. Eu usei como exemplo. Como exemplo. Se o réu tivesse o registro da marca Natura, também, né? Aí sim. Seria o caso da aplicação. Então, não, mas eu coloquei, porque os limites do que a gente pode conhecer, e aí me parece do artigo do tema 950, se não tiver a questão debatida, aí a Natura tem a marca. Perfeito. Isso daí tranquilo, só estou aqui brincando, fazendo uma sessão de julgamento aqui, fazendo um esclarecimento de fato. Agora, também antes, só para ir para o final, mas veja, em relação à possibilidade da Justiça Estadual reconhecer a nulidade de uma patente ou desenho industrial,
sim, a minha opinião sempre foi e continuará sendo que, sim, veja, nós temos um artigo expresso na legislação. Nós temos um artigo que é claríssimo, né? E se nós pegarmos, e nós fizemos isso, tá? Isso depois será objeto de uma publicação que eu, Daniel, já prometemos que vamos fazer. Pegando toda a jurisprudência anterior sobre esse assunto, a gente identifica que começaram a colocar o tema patente em assuntos de marcas. Uhum. Então, as decisões que começaram a dizer que não poderia aplicar o artigo 56, na verdade, eram questões de marcas, né? E depois, aí sim, alguns casos de patentes. E eu acho que realmente o acordo do ministro Sanseverino, ele é realmente didático, ele deixa claro realmente que não faz coisa julgada, essa decisão, e dá a entender isso, que é o acolhimento de uma matéria de defesa que vai ser, então, como Vossa Excelência colocou, será um fundamento para refutar os pedidos, né? Será uma matéria de defesa. E realmente não irá, primeiro, fazer coisa julgada, concordo com Vossa Excelência que o artigo 503, analisando ele, essa decisão não fará coisa julgada, né? Mas, enfim, encerrando isso. Daniel, você que comanda agora, porque o nosso tempo já... Não, só antes de a gente passar para o nosso último tema, mas que a gente também vai passar bem rapidamente, há um comentário no chat aqui do Dr. Gabriel Leonardo. Na opinião dele, o NPI jamais poderia atuar como amicus curiae, pois não é um órgão consultivo, mas sim uma autarquia com funções executivas, e aí seria um desvio de função. Né, a opinião do Dr. Gabriel. E aqui a nossa colega Luciana Minada fez uma questão também que acho que a resposta é simples, que vocês transmitem também para os dois palestrantes, que é a seguinte: caso o réu de uma ação de infração tenha o seu pedido de marca concedido durante o trâmite da ação, que é o caso que aconteceu que gerou o recurso repetitivo, né, afetado, esse registro de marca seja objeto de PAN perante o NPI, né, de processo administrativo de nulidade, ainda pendente de decisão, se ainda assim o tema 950 deveria ser aplicado e a ação extinta. Né? Eu acho que pelos efeitos do PAN, né, sem efeito suspensivo, acho que aplicaria-se sim, com certeza. Mas deixa eu a falar, opinião Daniel, dos dois. Uma dessas decisões que nós encontramos no Tribunal de Justiça, exatamente essa situação. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, agora não me recordo, mas decidiu que o mero nulidade administrativa não seria suficiente para vamos dizer, afastar, inclusive, o tema 950. Ou, na verdade, eu acho que havia o pedido de suspensão do processo. E o tribunal entendeu que, e eu também concordo, quer dizer, uma nulidade administrativa não traria um efeito, enfim. Perfeito. Doutor Lazzarini, gostaria de comentar? Não, eu estou de acordo com o Dr. Risse. Agora, só um comentário a respeito do INPI como função consultiva. Me parece que usando agora a palavra, foi o Dr. Risse que colocou, para ser admitido como amicus curiae, lógico, uma vez eu inclusive coloquei o CAD, né, lá o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele interveio num processo judicial e que se discutia só para o valor de aluguéis desses postes que nós temos na rua. Por quê? Porque diante de um aumento da demanda de operadores de telefonia, TV a cabo e tudo mais, ele reconheceu o interesse dele em verificar o que estava acontecendo. Não era um caso individual, como
nós ordinariamente julgamos. Me parece, sim, o INPI, ele, entendendo a relevância de alguma matéria, pode sim pedir a intervenção como amicus curiae, lógico, se ele for intervir em todos os processos, desculpe a expressão, aí aproveitando que o doutor que fez a consideração fez, só para ser palpiteiro, realmente não tem porquê. Mas, se for necessário que ele defenda os atos do órgão, assim, que venha a ter alguma repercussão, eu não vejo por que ele não postule essa admissão, como pode acontecer, lógico, com qualquer agência reguladora e qualquer outra entidade que possa ter seus atos questionados. Enfim, mas, assim, se manifestar por se manifestar realmente não tem sentido, porque a figura do amicus curiae também não é palpiteiro. Perfeito. Daniel, você tendo em vista o adiantado da hora, e a gente ainda tem mais um tema que é breve para o debate, eu vou só compartilhar a minha tela aqui para trazer um caso específico para comentarmos rapidamente, que é a questão de uma decisão do STJ em relação aos critérios de aferição de distintividade da marca e conceito de associação ilegal e diluição, né? O caso é especificamente envolvendo a marca Red Bull, né? Red Bull e Powerbull, né? O recurso especial 1.922.135, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. E nesse caso, houve uma discussão muito interessante em relação à distintividade do sinal Bull, especificamente, e se consignou que para haver aplicação do inciso 6º do artigo 124, é uma ação de nulidade de registro de marca, que foi julgada improcedente pelas instâncias ordinárias, e se reconheceu ali que há necessidade de haver uma relação, uma associação direta e imediata entre o sinal e o produto ou serviço que identifica, né? É um precedente interessante, porque, talvez de uma forma bem didática, se analisou a distintividade do sinal, e aí, relacionado ao caráter evocativo de Bull, quer dizer, qual seria a relação que o consumidor faria da palavra Bull com energético? Seria uma associação mental imediata? Isso decorreria de um raciocínio complexo, né? Esse precedente ainda envolveu a questão da associação, né? E aí discutiu-se a diferenciação entre confusão e associação, né? Que são duas consequências diferentes ou requisitos diferentes para a tutela da marca, e também a diluição, quer dizer, o fato de se conviver com outra marca composta pelo sinal Bull, se isso geraria um dano, um prejuízo à força distintiva da marca, e aí uma diluição, até uma diluição por blurring ou ofuscação, né? Então, acho que esse é um caso que podemos rapidamente tecer algumas considerações. Eu passo a palavra inicialmente para o doutor Antônio comentar. Não, então, veja, rapidamente, eu acho que primeiro é importante dizer que esse caso ainda não transitou em julgado, né? Ele foi julgado agora e nós identificamos que o réu, que é o titular da marca Powerbull, entrou com embargos de divergência sobre essa decisão. Então, ainda não é um caso decidido finalmente, acho que é bom. Mas, realmente, veja, o acordo do ministro Ricardo Vilas Boas é uma aula. Ele traz ali, e o que a gente queria destacar aqui é exatamente qual é a relação que o produto, que a expressão tem que ter com o produto. E ele traz ali dizendo que essa relação tem que ser uma relação
direta, né? E não pode ser uma relação. Isso quer dizer que o consumidor vai ter que fazer um raciocínio complexo em várias etapas para chegar na conclusão que aquela expressão tem relação com o produto. Isso porque a expressão bull, pelo menos na decisão do Tribunal Federal do Rio de Janeiro, que, na verdade, julgou a ação improcedente de nulidade do registro, que foi revertido agora pelo STJ, entendeu que a expressão bull tinha uma relação com o energético, né? E que seria evocativo, porque tem esse elemento taurina, que é um elemento, enfim. Então, me parece muito importante essa decisão, porque ela traz exatamente, me parece, como deve ser avaliado o inciso 124.6 e qual é a relação, né? Isso quer dizer, não é qualquer palavra que seja dicionarizada que pode se dizer que não tem distintividade e que o autor é necessário haver essa relação, e essa relação direta. Só para fechar e ouvir o doutor Lazzarini, isso já era decisão do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo ainda era competente para julgar ações de marcas, e essa questão é trazida num artigo do nosso amigo saudoso Dr. Carlos Henrique de Carvalho Frois, que ele aborda exatamente essa questão, dizendo qual é o grau de associação. E ele cita uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu agora não vou lembrar o ano, mas é antiga, deve ser da década de 70 e poucos, que já dizia que a relação entre as expressões tem que ser direta. Enfim, isso me pareceu importante nessa decisão aí para a gente trazer ao debate aqui também. Doutor Lazzarini, acho que aí nós temos que encerrar. Mas está com Vossa Excelência falando. Eu serei breve, já que, aproveitando que como a questão ainda está pendente, não é? Mas eu só faço um comentário que eu fiz quando um colega, um nobre advogado que nos acompanha aqui hoje, eu vi aqui na lista dos presentes, foi levar memoriais, e eu falei, doutor, mas isso, desculpa, a gente, daí para as mulheres que envolvia cosméticos, falei, eu tenho esposa e 2 filhas, a gente vai elas vão direto aonde elas querem, não confundem nada, né? Mas é uma questão aqui importante isso, a questão das marcas de bebida energética, o Red Bull e Power Bull. A vinculação indireta aqui me parece que não haveria. A gente tem uma vinculação direta mesmo com, a meu ver, com essa questão do energético. Mas, enfim, e aqui é interessante, eu estou vendo a ementa, por conta e vejam, desculpe, a subjetividade forte aqui, porque ele faz a diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil. Então, por isso que é uma questão interessante. Ele, como foi colocado, ele aborda isso com precisão, mas vejam, num local há a diluição e aqui no Brasil está se dizendo que não tem a diluição. Enfim, vamos ver o que vão decidir nos embargos de divergência. Perfeito. Daniel, acho que temos que encerrar. Tendo em vista que já avançamos um pouco o tempo, agradeço mais uma vez a participação dos nossos palestrantes, doutor Antônio Rice, embargador Alexandre Lazzarini. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam também.
perder algum tempo aqui com essa Table Topic, que procurou trazer algumas decisões relevantes do STJ Daniel, que atingem a todos nós. Só encerrando, primeiro agradecer a presença do nosso vice-presidente, doutor Gabriel Leonardo, aqui, vice-presidente da BPI. Antônio, a BPI é que agradece a organização que você fez e o Daniel desse evento, agradece muito o prestígio do desembargador Alexandre Lazzarini em atender esse nosso convite. E, olha, todos os painéis e todos os table topics vão ficar disponíveis. Então, são muitos table topics simultâneos, mas eu tenho certeza que vai haver muita audiência ainda nos próximos dias, porque o debate hoje foi riquíssimo. Estamos muito felizes com essa iniciativa de vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel, pelas palavras. Pois não, doutor? Eu queria, então, cumprimentar o doutor Gabriel também, agradecer, reiterar mais uma vez o convite e pedir desculpas por falar demais. E por doutor Gabriel, o doutor Risse me disse que mudaram a agenda para me encaixar aqui. Então, e isso me deixou mais honrado ainda por estar aqui mais uma vez participando com vocês nesse congresso internacional. A BPI sempre à sua disposição, desembargador, e vamos, muito obrigado. No futuro, certamente, continuar contando com a sua colaboração. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. A pessoa de quem já agradeço também a BPI pela oportunidade, pelo suporte. A equipe técnica está de parabéns, a gente agradece muito a atenção. Agradeço mais uma vez a todos que participaram e estiveram aqui conosco hoje. Então, estou declarando encerrado a Table Topic número 17 do 41º Congresso Internacional da ABPI. Um abraço e uma boa tarde a todos. Até a próxima. Até mais, boa tarde.